prisão. Hoje foi dia de prisão em Brasília, tá? A prisão acaba de ser efetuada por ordem de ministro do STF. Ministro do STF, André Mendonça, acabou de decretar prisão, acabou de efetuar a prisão. E além dessa prisão, outra notícia explosiva que acabou de explodir em Brasília foi a seguinte: fuga que acabou de ser confirmada, gente, tá? Agora, neste exato momento, fuga acaba de ser confirmada e eu vou trazer também todos os detalhes e destaques dessa notícia, gente, que chocou a política e o judiciário brasileiro agora neste exato momento. Fuga aconteceu, foi confirmada. Eu vou explicar tudinho para vocês. Luiz Inácio Lula da Silva entrou em desespero com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada e é direto dos Estados Unidos, gente, tá? Direto do governo Donald Trump, tá? Governo Donald Trump está preparando, gente, uma bomba contra grande aliado do Lula, que pode atingir o Lula. Vocês vão entender acompanhando, porque a informação eu vou trazer, é notícia de última hora que acabou de ser divulgada. Outra bomba explosiva, gente, tá? O ministro André Mendonça chutou o balde e partiu para cima do Daniel Vorcaro, gente, tá? O André Mendonça acabou de dar um ultimato, tá? Um checkmate. Ele encurralou o Daniel Vorcaro e os ânimos ficaram muito acirrados, gente, tá? O André Mendonça subiu o tom contra o Daniel Vorcaro e o motivo vocês vão entender. E o André Mendonça tem todo o motivo do mundo para estar, sim, furioso. Ele tá furioso. André Mendonça tá furioso com o Daniel Vorcaro e ele tem, sim, motivo para isso. E é claro que eu vou trazer também essa briga feia que aconteceu entre o André Mendonça e o Daniel Vorcaro, e o motivo, então, que vocês vão ficar impressionados e chocados. E, por fim, saiu aqui agora uma notícia urgentíssima sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Jair Messias Bolsonaro, a notícia que acaba de chegar é que foi confirmada aqui uma notícia urgentíssima sobre o Bolsonaro. Claro que eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes, gente. Então, tudo isso e muito mais vai estar nesse boletim a partir de agora. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. Estão preparados? E agora eu vou trazer para vocês, gente, a notícia que deixou o Lula extremamente furioso. Eu tive a informação de bastidor que o Lula tá furioso com essa notícia, com essa armadilha que a oposição, que o Flávio Bolsonaro está preparando contra Lula da Silva. Gente, numa tacada de mestre, gente, o Flávio Bolsonaro definitivamente vai ser o próximo presidente, porque o que ele tá dando de tiro certeiro, o que tem de tacada de mestre, o que tem... Gente, jogada de mestre do Flávio Bolsonaro deixou o Lula revoltado, furioso, virado no giraia. Por quê? Vejam só o plano do Flávio Bolsonaro. A oposição se movimenta para acabar com taxa das blusinhas antes do governo. Vocês estão sabendo que agora o Lula se converteu, né? Em entrevista recente ele disse: olha, eu sempre fui contra, né, as taxas das blusinhas, mas o Congresso aprovou, mas eu tinha minhas ressalvas com essa taxa das blusinhas. Lembrando, gente, que nada é aprovado, nada acontece dentro do governo Lula sem autorização, sem o crivo do Lula. Então, se o Taxade veio com essa ideia de taxar as blusinhas, claro que teve o aval do Lula. Claro que o Lula autorizou. Então, não adianta o Lula querer vir e falar: ai, gente, eu achei desnecessário a taxa das blusinhas, mas enquanto o dinheiro tá entrando lá no bolso, tá bom para torrar e gastar, né? Que é o que o Lula arrecadou com essa taxa das blusinhas, gente, não tá escrito no gibi. Mas aí surgiu a ideia, saiu a notícia de que o Lula agora ele vai acabar com a taxa das blusinhas, porque agora ele quer conquistar voto, vai sair de herói, mas o Flávio Bolsonaro, gente, numa tacada de mestre, está se antecipando a esse plano do Lula. O Flávio Bolsonaro quer acabar, não só o Flávio Bolsonaro, mas a oposição quer acabar com esse plano do Lula. O senador Flávio Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira que a oposição se organizou para tentar revogar
a chamada taxa das blusinhas no Congresso Nacional antes que o governo tome essa iniciativa. Segundo o parlamentar, foram reunidas as assinaturas necessárias para pautar um projeto de decreto legislativo chamado PDL na Câmara dos Deputados visando revogar o imposto criado em 2024 dentro do governo Lula. Imposto criado dentro do governo Lula que foi chancelado pelo Lula da Silva, tá, gente, tá? Foi votado. Se o Lula não quisesse, ele poderia ter vetado, né? Mas ele vetou? Claro que não, gente. Você acha que o Lula ia vetar, né, a taxa das blusinhas que encheu o cofre do governo de dinheiro? Então, o Lula não vetou. Ele foi lá, sancionou, ou seja, ele autorizou a cobrança da taxa das blusinhas agora, né, há 4, 5 meses do pleito eleitoral, o Lula disse que vai acabar. Vou acabar com a taxa das blusinhas. Vou acabar. Né? Ele disse que ia acabar com sigilo de 100 anos lá na campanha, né? Ele disse que ia acabar com muita coisa e não acabou com nada, fez foi piorar. Vou acabar com a fila, né, do INSS, vou acabar. Não, fez foi piorar, triplicar. Então ele agora, vou acabar com a taxa das blusinhas, vou acabar. Foi criado no governo dele, mas ele vai acabar. Aí o Flávio está se antecipando e vai dar uma rasteira no Lula, tá? O caminho é reduzir impostos nacionais para tornar nossos produtos mais competitivos, melhores e mais baratos para o consumidor, escreveu o senador Flávio Bolsonaro em sua conta no X. O tributo estabelece uma alíquota de 20% sobre compras internacionais de até 50%. Para valores acima desse patamar, a tributação chega a 60%. Com um desconto fixo de 20% no valor de imposto devido. Ou seja, o Lula ferrou e lascou com as comprinhas do povo brasileiro. O povo está revoltado e furioso. E agora o Flávio Bolsonaro, agora o Lula diz que vai acabar com a taxa das blusinhas, mas o Flávio Bolsonaro está se antecipando e é ele. É Flávio Bolsonaro que está articulando junto com a oposição para a oposição, para a direita, acabar com essa taxa das blusinhas. E se o Flávio Bolsonaro conseguir isso aqui, gente, vocês não têm noção. Acabou o Lula. Aí, acabou o Lula. Então, vocês estão entendendo por que o Lula está desesperado? Está correndo contra o tempo? Tá? Imaginem como que o Flávio Bolsonaro vai ficar na fita se ele derrubar esse imposto que foi criado pelo governo Lula. Ah, gente, o Lula já pode pegar a faixa e já colocar na cabeça do Flávio Bolsonaro. Fica mais simples, né? Faz a gente economizar muito dinheiro com campanha para a presidência. E falando em Lula, gente, tá? Tem mais chapa esquentando para cima do Lula, mais precisamente para cima de um grande aliado do Lula. Os Estados Unidos, o governo Donald Trump, está investigando grande aliado de Lula da Silva. Vocês se lembram dos irmãos Batista, gente, tá? Que num passado não tão distante delatou Lula na época da roubalheira da Lava Jato? Tá? Pois bem, os irmãos Batistas estão com a vida muito complicada nos Estados Unidos. O governo Donald Trump está partindo para cima dos grandes aliados do Lula, os irmãos Batista. Mas assim, sem dó e nem piedade. Vejam o que o Trump está fazendo com os aliados do Lula. JBS, investigada nos Estados Unidos, é isso mesmo. One Brazilian-owned company holds roughly a quarter of the market and has a documented history of international corruption and illicit activity. Essa é Brooke Hollings, secretária de Agricultura. O governo Trump anunciou que vai apertar a investigação contra os 4 maiores frigoríficos que atuam nos Estados Unidos, entre eles a brasileira JBS. A apuração envolve possível formação de cartel, interferência nos preços e práticas que ameaçariam a segurança alimentar no país. Peter Navarro, conselheiro de Trump, acusou diretamente a JBS de financiar políticos americanos. Diz que a empresa distribui milhões de dólares ao sistema político como se fossem balas. Para quem lembra do que a JBS fez no Brasil, nada de surpreende. Na Lava Jato, os irmãos Joesley e Wesley Batista admitiram em delação o pagamento de 400 milhões de reais em propina a políticos e servidores, além de 100 milhões em caixa 2. Um diretor entregou uma lista com 1.829 políticos de 28 partidos que receberam dinheiro do grupo, incluindo governadores, senadores, deputados. Esse é o histórico documentado. Vale lembrar que a JBS virou o que é hoje com muita intervenção estatal.
O BNDES foi o grande financiador da expansão global a partir de 2007, dentro da política de campeões nacionais dos governos Lula e Dilma. O banco liberou empréstimos subsidiados para a empresa comprar concorrentes no mundo todo a juros abaixo da inflação. Quem pagou essa conta foram os brasileiros. Em 2007, por exemplo, o BNDES financiou a compra da Swift nos Estados Unidos, uma empresa 5 vezes maior que a própria JBS. Depois veio a Pilgrim's Pride, maior processadora de frango dos Estados Unidos. Com essa ajudinha, em pouco tempo a JBS saiu de empresa média para a maior produtora de carne do mundo. Foram bilhões do Tesouro e do FGTS para subsidiar juros e enriquecer os irmãos Batista. O próprio BNDES virou sócio da empresa. O resultado apareceu na Lava Jato. Eu sou um criminoso, eu faço parte de várias organizações criminosas, porque o que diz lá? Junta 4 pessoas que cometem um ilícito. Porque no final, a realidade é essa. Não vai ser preso. Nós sabemos que não vai. Vamos fazer tudo, menos ser preso. Surtou por causa do Zé e porque sabe que se nós entregar o Zé, nós entregamos o Supremo. No Brasil, os irmãos Batista ficaram grandes demais para quebrar. Colocaram o sistema no bolso. E nos Estados Unidos? Rolou o mesmo modus operandi? Vamos aguardar os próximos capítulos. Gostou desse vídeo? Lá parece que a coisa vai ser bem diferente, gente, tá? Bem diferente, porque lá no governo Trump não tem esse negócio de sistema, né? Lá a justiça é feita, lá a justiça realmente funciona como ela deveria funcionar aqui no Brasil, mas aqui é a República do Tupiniquim que virou essa baderna, essa patifaria, né? Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui agora informação para vocês sobre prisão que aconteceu nesse dia de hoje, que abalou a República nesse dia de hoje. Gente, Brasília tá estremecida, gente. Abalou a República essa prisão que aconteceu e acendeu um alerta gigante em grandes autoridades do alto escalão de Brasília. Vocês vão entender. Vejam só. Caso Master, Felipe Cansado, primo de Vorcaro, é preso em operação da Polícia Federal por ordem do ministro André Mendonça. Calma, gente. Calma que a situação tá ruim para eles. Calma que piorou. Logo em seguida, eu vou trazer outra bomba sobre essa prisão aqui que acabou de ser efetuada e por que grandes autoridades de Brasília ligaram um modo desespero com essa decisão do Mendonça nesse dia de hoje. Mas antes vamos entender. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, ou seja, o Felipe Cansado Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, durante nova fase da Operação Cumpliance Zero. Ele é apontado pela Polícia Federal como operador financeiro de Vorcaro, responsável pela ponte, né, entre decisões estratégicas e execução material das movimentações financeiras e societárias. Então, ele foi preso. O primo do Daniel Vorcaro foi preso. Aí surgiu aqui, gente, tá? Esse diálogo que saiu na imprensa. Prestem atenção, gente, calma, que isso aqui é só a pontinha do iceberg, que daqui a pouco eu vou trazer a outra bomba para vocês. Por que grandes autoridades de Brasília ligaram o modo desespero com essa decisão do Mendonça? Mas antes, vejam só, saiu aqui na imprensa, tá? Parte do que foi coletado pela Polícia Federal. E a Polícia Federal encontrou um diálogo do Daniel Vorcaro e esse primo dele que acabou de ser preso, revelando o pagamento de propina mensalão. Para quem? Vocês vão ficar chocados. 8 de janeiro de 2025. Tá? 8 de janeiro de 2025. Tá? Vamos começar por aqui. Felipe Vorcaro, o primo de Daniel Vorcaro. Eu vou até grifar ele inteiramente, que eu acho que é porque eu tô com o documento mesmo, acho que aqui dá um cadinho mais de leitura, mas eu vou lendo e a gente vai se entendendo, tá? Felipe Vorcaro manda mensagem para Daniel Vorcaro. Oi, Daniel, tudo bem? Pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pagamentos, parceiro BRGD, mas fluxo está indo praticamente todo para o BTG e ainda estou precisando aportar valores altos todo mês. Amanhã estarei o dia todo em São Paulo, tem algum horário que poderíamos falar? E Vorcaro responde: 21 de janeiro de 2025. Então, a gente está falando de uma troca de mensagem mais de um ano atrás. Estou na Venezuela. Resolve isso para mim. Eu ponho o dinheiro depois para repor. Cara, eu no meio dessa guerra atrasou 2 meses Ciro. Atrasou 2 meses Ciro Nogueira, senador da República. E o primo responde: vou ver se dou um jeito aqui. Vai continuar os 500k, ou seja, 500 mil, meio milhão de reais de pagamento desses atrasados para o Ciro. Vão continuar os 500 mil ou pode ser 300 mil? Troca de mensagem de um dos celulares de Daniel Vorcaro apreendidos pela Polícia Federal.
E que lembremos aqui, em uma das operações, o ministro, que era o relator, Dias Toffoli, em uma das operações disse: tudo que foi apreendido, vocês lacrem e mandam para o Supremo. Ninguém mexe nos telefones antes do Supremo Tribunal Federal. Qual a correlação com isso, com aquilo? Aí são outros... Ou seja, gente, tá aqui a Polícia Federal descobriu, tá, essa conversa entre esse primo que foi preso hoje por ordem do ministro André Mendonça, essa conversa do primo com o Daniel Vorcaro. E nessa conversa descobriu-se que o Daniel Vorcaro pagava um mensalão, gente, porque 500 mil reais, 300 mil é um mensalão, não é uma mesada, é um mensalão. Então, gente, tá? O André Mendonça mandou prender o primo do Vorcaro e tomou agora, neste exato momento, uma decisão contra o Ciro Nogueira, gente, tá? Senador da República, Ciro Nogueira, que agora, alguns dias atrás, ele disse na imprensa, disse, olha, se encontrarem algo contra mim nesse escândalo do caso Márcia, eu vou renunciar ao meu mandato. Só que essa questão do Ciro Nogueira, gente, tá? Tem muita coisa que eu preciso trazer para vocês. Tá? Eu não vou trazer nesse vídeo aqui porque tem outra bomba que eu vou trazer para vocês sobre o Ciro Nogueira. Eu vou deixar para o próximo boletim. Porque tem uma bomba sobre o Ciro Nogueira, uma decisão que o André Mendonça acabou de tomar sobre o Ciro Nogueira, que eu preciso explicar essa bomba nos mínimos detalhes. É um assunto mais complexo, que tem potencial para atingir mais autoridades. Então, como é um assunto muito complexo e tem autoridades que ficaram desesperadas com essa decisão que o Mendonça acabou de tomar contra o Ciro Nogueira, que eu vou explicar no próximo boletim. Porque agora eu também preciso trazer que, além aqui da Polícia Federal, né, além do André Mendonça mandar prender o primo do Vorcaro, revelar aqui os diálogos comprovando o pagamento de propina de mensalão para o Ciro Nogueira, que ensejou nessa decisão que o André Mendonça acabou de tomar contra o Ciro Nogueira, que eu vou trazer no próximo boletim para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar aqui com 50 minutos. Ainda teve essa outra informação que foi confirmada aqui agora. PF diz que primo de Vorcaro fugiu minutos antes de operação com carrinho de golfe. Gente, eu tô chocada com isso aqui. Então, a Polícia Federal confirmou a fuga, que o primo do Vorcaro fugiu antes de operação com o carrinho de golfe. Inclusive, essa informação também saiu aqui na Gazeta do Povo. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Ó, tentativa de fuga em Trancoso motivou prisão de primo de Vorcaro em operação contra Ciro Nogueira. Há algumas semanas, gente, tá? A Polícia Federal foi fazer uma busca e apreensão nessa casa de Trancoso. Esse primo que foi preso hoje do Vorcaro estava lá. Só que ele fugiu minutos antes da Polícia Federal chegar. Ele fugiu num carro de golfe. Ele conseguiu fugir. Essa fuga foi confirmada pela Polícia Federal. Só que hoje a casa caiu, porque ele foi preso por ordem do ministro André Mendonça. Então tá aqui a informação. O primo do banqueiro, Daniel Vorcaro, Felipe Cassado Vorcaro, foi o único a ser preso nesta quinta-feira durante a quinta fase da Operação Cumpriança Zero, que culminou em uma busca e apreensão na casa do presidente do PP, senador Ciro Nogueira. Felipe é apontado como integrante do núcleo financeiro e operacional do esquema investigado no caso Márcia. A prisão temporária determinada pelo ministro André Mendonça foi motivada por uma tentativa de fuga durante o cumprimento de um mandado em um imóvel em Trancoso. A tentativa de fuga ocorreu durante uma segunda fase da operação em janeiro. Essa fuga aconteceu em janeiro. De acordo com a Polícia Federal, a fuga teria ocorrido minutos antes de sua chegada, para concluir que não ocorreu uma saída comum, mas uma fuga. Os investigadores consideraram um cenário encontrado, quarto aberto, ar-condicionado em funcionamento, roupas de cama desarrumadas e pertences pessoais deixados para trás. Foi uma fuga. Deixou tudo para trás e fugiu. As investigações também constatou a ausência completa de dispositivos eletrônicos, ou seja, celular, tablet, computador, sumiu tudo da casa. Eles levaram
tudo, gente, tá? Notadamente aparelhos de telefonia e computadores, o que representaria uma retirada seletiva de objetos cruciais para revelar o esquema de fornecimento de favorecimento a políticos. As câmeras de segurança reforçam a suspeita de que o primo de Vorcaro ficou sabendo da operação pouco antes da chegada dos policiais. De acordo com o relatório, Felipe mostrou seu celular a outra pessoa e depois disso ambos embarcaram em um carrinho de golfe. As imagens cortam para 9 minutos depois, quando a PF chega pelos fundos do imóvel. Ou seja, eles fugiram, gente, 9 minutos antes da Polícia Federal chegar no local, na casa, na famosa casa de Trancoso. Então, gente, a fuga foi... Eles fugiram, né? Eles saíram do local, levaram celulares, tablets, computadores, numa tentativa desesperada para não deixar rastros para trás. Porque se tivesse alguma coisa ligando a parlamentares, sei lá, autoridades do judiciário, da política brasileira, estariam nesses tablets, computadores, celulares. Então, eles levaram tudo. Gente, eu tô perplexa com essa notícia. Tô chocada. Então, esse primo, que lá atrás fugiu no carrinho de golfe, que vergonha, hoje foi preso por ordem do ministro André Mendonça. E é mais um para delatar, né, gente? Para nossa alegria, é mais um para delatar. Parece que, já que Daniel Vorcaro tá fraquinho na sua delação, como diz o Megali, né, da Band News, se o Vorcaro não quer delatar, vai ter um monte de gente que vai querer delatar para ter redução de pena. Parece que realmente o Vorcaro está disposto a passar o resto da vida na cadeia. Porque essa delação que ele entregou para a Polícia Federal e para o Mendonça, pelo amor de Deus, gente, tá? Se o ministro André Mendonça ficou furioso, pistola, é porque realmente não tem nada de importante, né, nessas provas que o Vorcaro mostrou para eles. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Agora... notícia sobre Bolsonaro. Defesa de Bolsonaro recorre ao STF para garantir cozinheira na casa de Bolsonaro. Essa notícia saiu ontem, tá? Tá aqui, ó, data de ontem. A defesa do Bolsonaro pediu para que o Alexandre de Moraes liberasse a cozinheira na casa do Bolsonaro. E hoje, por incrível que pareça, eu não tô nem acreditando, o Moraes atendeu o pedido, gente. Que coisa, hein? A gente fica até chocada, né? Quando faz um pedido num dia, a decisão sai no outro, e é decisão positiva, vinda de Alexandre de Moraes, a gente fica até chocada. Sim, gente, tá? Moraes autorizou a entrada de cozinheira na casa de Bolsonaro. Decisão foi, ó... O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nessa quarta-feira 6 entrada permanente de uma cozinheira na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente solicitou a permissão ainda nessa quarta-feira, e o pedido tem por finalidade viabilizar o acesso diário da funcionária à residência em razão das atividades laborais por ela regularmente desempenhadas no imóvel, diz o documento. Precisou da autorização do ministro André Mendonça e prontamente, por incrível que pareça, gente, o que será que aconteceu? O Alexandre de Moraes foi lá e autorizou. Será que Deus está fazendo a obra, gente? A bruxinha do jornalismo, né, gente, tá? Que é a Mônica Bergamo, aquela que tem as previsões, e essa mulher costuma ser certeira, né? Normalmente as previsões da Mônica Bergamo sempre acontecem. É impressionante como ela parece que tem uma bola de cristal, né? Ela dá ali as suas previsões, às vezes horas depois aquilo ali se concretiza. E ela teve informação de que o André Mendonça perdeu a paciência com o Daniel Vorcaro. André Mendonça estaria irritado, furioso com a delação que o Daniel Vorcaro entregou para ele e para a Polícia Federal. Por que o André Mendonça tá furioso, tá pistola com o Daniel Vorcaro? Vocês vão entender, assistam. Que André Mendonça, segundo a Mônica, está pé da vida com a delação de Daniel Vorcaro. Diga lá, Mônica, bom dia para você. É isso aí, o Megali, bom dia a todos. Pois é, e essa operação de hoje, em cima do senador Ciro Nogueira, já demonstra que o ministro está quebrando a trégua, né,
que existia entre quando uma pessoa está fazendo delação, dá-se um tempo para que ela mostre as coisas que tem, as operações em geral param, são suspensas, que foi o que a gente assistiu nesses últimos meses. Mas agora elas foram retomadas com toda a força. O ministro André Mendonça botou esse processo para andar de novo, com prisões, com buscas e apreensões e etc. O ministro pé da vida, como diz você, está contrariado com as informações que ele está recebendo do conteúdo da delação premiada do Daniel Vorcaro. Ele teve discussões ríspidas, tá? O Megali, em termos duros com a defesa do ex-banqueiro. Ele está descontente com as informações, ele acha que não estão incluídos lá fatos que já são investigados, né? Ele acredita que as informações que estão sendo apresentadas pelo Vorcaro, que foram apresentadas pelo Vorcaro, já a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal estão distantes do que já foi apurado pela Polícia Federal nas investigações sobre o caso. Por exemplo, né? Não há nenhum esclarecimento, pelo que eu apurei, sobre a relação do Vorcaro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? O ex-banqueiro ele chegou a se reunir com Alcolumbre na residência oficial do Senado, né? Esse fato ficou claro e ficou explícito e foi divulgado quando chegou a público os diálogos dele com a ex-namorada Marta Greiff, né? E nesses diálogos ele falava: estive lá, ficou até altas horas na residência, estava também o presidente da Câmara, Hugo Mota. Não tem nada sobre isso, né? A Previdência, a Mapá Previdência, a Previdência do Estado do Mapá, que gere o regime próprio de Previdência do Estado, aplicou 400 milhões em títulos de alto risco do banco. A instituição era comandada por um afiliado político do Alcolumbre. Não tem nada sobre isso na delação, segundo eu apurei, né? Não há fatos incriminatórios. Então o ministro ficou contrariado e está dizendo que não vai homologar a delação do Daniel Vorcaro. Aí abre-se uma briga grande entre ele e a defesa. A defesa pode recorrer à segunda turma do Supremo Tribunal Federal, para que a segunda turma homologue a delação, e aí inclusive o André Mendonça pode perder a relatoria do caso. Tudo isso ainda está distante de acontecer, mas no atual momento é isso, muita contrariedade do ministro André Mendonça com a delação premiada, a proposta, os anexos e a proposta de acordo feita pelo Vorcaro, a polícia e a PGR, Megali. E não há vácuo na política e também não há vácuo nessas situações, né? Um espaço vazio acaba sendo ocupado por outro. Como diz o Bezerra da Silva, quando o dedão coça, quando o cagueta quer apontar, ele aponta até com o dedão do pé. Então, se o Vorcaro perde esse benefício, alguém quererá recebê-lo. E o que não falta é gente para denunciar. Resumindo aqui para você, gente, tá? O Daniel Vorcaro, né, a defesa dele entregou, né, a delação dele para a Polícia Federal e para o André Mendonça. E não teve nenhuma novidade, não teve nada de importante, nada além do que a própria Polícia Federal, por conta própria, foi lá e descobriu. Então, a Polícia Federal descobriu N questões, N coisas, N reuniões, telefonemas e conversas. E lá, nessa delação do Daniel Vorcaro, cara, ele nem mencionou algumas coisas que foram descobertas pela Polícia Federal. É claro que o ministro André Mendonça não vai fechar essa delação, essa delação premiada, conceder para ele o benefício, né, de sair da prisão, sendo que ele não entregou nada de importante, não entregou nada além do que a própria Polícia Federal, por conta própria, foi lá e descobriu. Ou seja, o Daniel Vorcaro e a defesa do Vorcaro quis dar um passa-moleque no ministro André Mendonça. Cara, manda lá essa delação fajuta aqui, vai que cola. Só que com o André Mendonça não colou. Inclusive, gente, o André Mendonça acabou de tomar aqui uma decisão sobre o Daniel Vorcaro, que vocês vão ficar chocados, que ele realmente não tá para brincadeira. Tá? O ministro André Mendonça se revoltou, ficou furioso e tomou uma decisão bombástica contra o Daniel Vorcaro. Ele não teve outra alternativa a não ser tomar essa decisão drástica que ele acabou de tomar. Que daqui a pouco eu vou trazer para vocês qual foi essa decisão que o Mendonça acabou de tomar contra o Daniel Vorcaro. Porque agora vamos falar de outro tema extremamente grave. Eu disse para vocês que nesse vídeo só tinha notícia quente, né? Que a chapa tá esquentando agora para cima do ministro Alexandre de Moraes.
O Fernando Holliday fez uma publicação aqui, gente. Esse vídeo explodiu nas redes sociais porque realmente é uma denúncia muito grave. Vaza encontro secreto entre aliado de Alexandre de Moraes e advogado de Daniel Vorcaro. Gente, mais uma vez, Alexandre de Moraes, de forma indireta, sendo dragado para esse escândalo do Banco Master e Daniel Vorcaro. E a coisa está esquentando, a chapa está esquentando para cima de Alexandre de Moraes. As informações indicam que Moraes foi citado na delação. Por muito menos teve gente presa no julgamento, né, pelo pseudo golpe do 8 de janeiro que nunca aconteceu. Ou seja, Alexandre de Moraes foi citado na delação. E houve reunião de aliado de Alexandre de Moraes e advogado de Daniel Vorcaro. Por quê? Qual foi o teor dessa reunião do aliado do Moraes com o advogado Daniel Vorcaro? Por que será, hein? Inclusive, saiu aqui na imprensa que o nome do Moraes foi citado na delação. Será que isso é desespero? Vamos entender? Daniel Vorcaro entregou a sua delação, colocou o nome de Alexandre de Moraes no meio e os aliados de Moraes já começaram a se movimentar. Hoje o Estadão publicou agora à noite um flagrante. Um aliado de Alexandre de Moraes, Floriano Marques, que é juiz lá no TSE, simplesmente esteve se encontrando em um hotel em Brasília com o advogado de Daniel Vorcaro, às escondidas. E, pasmem, trataram justamente da delação premiada do banqueiro do Master. O Estadão descobriu isso, questionou o juiz, que admitiu sim, que falaram, mas que falou assim superficialmente, não, só comentou, tal, etc. E o advogado de Vorcaro se recusou a atender os jornalistas e não respondeu à matéria. Paralelamente a isso, já foi noticiado que Vorcaro noticiou, sim, encontros com Moraes e colocou o nome dele no meio da delação premiada. A estratégia de Vorcaro não vai ser apontar diretamente os crimes, seja de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli ou de qualquer outro político ou autoridade. Ele simplesmente narrou fatos e vai permitir que a Polícia Federal e a Procuradoria interpretem esses fatos e entendam se ali há crime ou não. Meus caros, esse encontro às escondidas, logo depois, um dia depois da entrega da delação de Vorcaro, significa que alguma batata tá assando. E não é a nossa. Vocês entenderam, gente, tá? Ou seja, o Daniel Vorcaro vai lá, junto com a defesa, entrega a delação para a Polícia Federal e para o André Mendonça. No mesmo dia, a imprensa revela que, olha, lá na delação do Daniel Vorcaro foi citado o nome do ministro Alexandre de Moraes. Aí, horas depois, a imprensa descobre que um juiz aliado de Alexandre de Moraes se encontrou com os advogados do Daniel Vorcaro. Gente, será que é só uma coincidência, gente? Tá? Será que é só uma coincidência ou será que é Alexandre de Moraes desesperado, colocando, sei lá, um aliado seu para ir lá investigar por que o nome dele foi citado, né? Em que circunstâncias foi citado o nome de Alexandre de Moraes? O que é que o Daniel Vorcaro falou sobre Alexandre de Moraes? Gente, será que isso aconteceu? Será que Alexandre de Moraes ligou mesmo esse modo de desespero? Será que Alexandre de Moraes colocou um aliado para ir lá, né, buscar informações? Cara, meu nome foi citado, eu preciso saber. Foi citado em quê? Como? Quando? Em que circunstância? Qual fato que foi citado? Será, gente? Será? Lembrei até daquele meme, né? Será que Alexandre de Moraes ligou o modo desespero porque tá percebendo que a chapa tá esquentando, que a batata tá assando pro lado dele? Será que Moraes está desesperado para descobrir o que é que o Vorcaro escreveu naquela delação sobre ele? Gente, tá? Bom, reunião secreta e a imprensa descobre. Gente, eu fico impressionada. Como que a imprensa, como que o Estadão descobriu essa reunião secreta, encontro secreto entre aliado de Alexandre de Moraes e advogado Daniel Vorcaro? Gente, essa imprensa é ninja. Eu acho que eles devem ter ali fontes dentro dos restaurantes. Acho que eles chegam lá, gente, vocês que trabalham de garçom, viu aqui algum advogado, alguém importante da política, me liga, me passa informação. Porque não pode, gente. Parece essa imprensa, Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, parece o Léo Dias, né? Onipresente, tá em todo lugar.
Meu Deus do céu, eu fico impressionada, gente, tá, com essa imprensa.